Vamos voltar. Então, a gente pode ter uma anisotropia sem disfunção do músculo oblíquo por um deslocamento vertical simultâneo, está errado aqui, dos retos horizontais, ou seja, ele tem ou uma inserção mais para cima ou mais para baixo, ou um deslocamento horizontal dos retos verticais, que vão causar essa anisotropia que a gente já explicou anteriormente. Agora, essa anisotropia sem disfunção do oblíquo superior devido ao deslocamento vertical dos retos horizontais, você tem que pensar no plano de ação muscular. Você lembra nas primeiras aulas o que é plano de ação muscular? Hum? Hein? Vocês lembram ou não? Hum? O plano de ação muscular, você tem, o músculo tem uma inserção óssea, não tem? Sim. Então, você tem uma inserção óssea e tem o quê? A inserção no bulbo ocular. A distância entre a inserção óssea e a inserção no bulbo, chamado de linha muscular. Agora, quando você pega essa linha muscular com o centro de rotação do globo ocular, que é um pouco mais posterior à cápsula posterior do cristalino, você vai ter o plano de ação muscular. Tá? E como eu falei, a linha de ação muscular une a inserção óssea com a fisiológica, e quando o músculo está contraído, a inserção fisiológica é igual à inserção anatômica, porque você vai ter extinção do arco de contato. Vocês entendem isso? Qual a diferença entre inserção fisiológica e inserção anatômica do músculo? Hum? Hein? Qual é? Hum? Vocês sabem me falar? Não sei, professor. Então vamos lá, ó. O músculo vem. Aqui está o olho. O músculo vem, toca no globo ocular e vai rente com ele até a inserção dele, anatômica. Então a inserção anatômica é o que? É onde o músculo se insere, na esclera. Quando ele toca no olho, é chamada de inserção fisiológica. E a diferença entre a inserção anatômica e a inserção fisiológica é chamado de arco de contato. Quanto maior o arco de contato, maior a função rotatória do globo ocular. Ok? E quando o músculo está contraído, o que acontece? Ó, aqui está o Aumenta olho, o reto medial está aqui. Quando o ele contato. contrai, ele fica só com a inserção anatômica.
Só tem a inserção fisiológica deixa de existir. Tanto que você tem nas esotropias uma cirurgia onde você passa um fio e torna a inserção fisiológica em inserção anatômica, chamado de Faden Operation. Então você diminui a função rotatória do reto medial. Entenderam? Ou não? Sim. Ótimo. Então, quando você tem uma anisotropia sem disfunção de oblíquo superior, se é em V, geralmente você faz um retrocesso das fibras superiores do reto medial. Em A, você faz um retrocesso das fibras inferiores do reto medial. E em V também, se você não quer fazer só das fibras, se você tem um V, faz um abaixamento do reto medial quando é monocular e uma elevação do reto lateral. Em A, você faz uma elevação do reto medial e um abaixamento do reto lateral. Então, quais são as considerações clínico-cirúrgicas sobre o deslocamento vertical dos retos horizontais? Se você tem uma ET em V, você vai fazer o quê? Um abaixamento do reto medial com retrocesso. Uma ET em A, uma elevação do reto medial com retrocesso. Uma XT em V, uma elevação do reto lateral com retrocesso. E uma XT em A, um abaixamento do reto lateral com retrocesso. Então, o reto medial ele sempre aponta para o bico. E o reto lateral para o lado aberto. Entenderam? Doutor, repete para onde que aponta, que travou aqui para mim. O reto medial sempre aponta para o bico, ó. É IT com V. Você faz um abaixamento do reto medial com retrocesso. Então sai para o V, para a ponta do V. IT com A, você faz uma elevação do reto medial com retrocesso, ó. Vai para a ponta. IT com V, você faz um retrocesso, reto lateral com retrocesso, então vai para o lado aberto. E a XC com A, um abaixamento do reto lateral com retrocesso. Então vai para o lado aberto. Entenderam? Ok, doutor. E quais são as cirurgias unilaterais dos retos horizontais? Você tem a cirurgia de Goldenstein, tá? Uma IT com V. Você faz um retrocesso do reto medial e abaixa ele, vai para a ponta. E você faz uma ressecção do reto lateral com elevação, vai para a perna aberta. ET com A, um retrocesso do reto medial com elevação e ressecção do reto lateral com abaixamento. Qual é o problema dessa cirurgia de Goldenstein? Alguém tem alguma ideia? O que acontece se você abaixa o reto medial e eleva o reto lateral de um olho? Ou vice-versa? Professor, eu acho em que sentido abaixar o reto medial? É isso que eu não estou entendendo. Ó, você tem uma ET com V. Hiperfunção de oblíquo. Então você não vai poder mexer no oblíquo, correto? Tá, correto. Então, isso aí é devido ao reto lateral, ao horizontal. Então, se você tem uma ET com V, o reto medial você não tem que apontar, porque aí você faz o quê? Se você abaixa o reto medial e eleva o reto, abaixa o reto medial e eleva o reto lateral,
o que acontece? Em PPO, você vai fazer o quê? Com que esse V se afaste. Isso é vetor, é sistema vetorial. Se você abaixa o reto medial não é adutor. Sim. Então, o que acontece? Quando eu olhar para baixo, o que acontece? Ele aduz, não aduz? Então, abre aqui. Abre. O retrocesso não deixa ele mais forte? Sim. Deixa. Deixa ele mais forte. Então, vocês não concordam que essa perninha do V vem para cá? Entendi. Vai aumentar. E quando ele olha para cima, se você faz uma ressecção do reto lateral, ele fica mais Mais fraco. mais fraco. Então essa perninha tende a ir mais para dentro. Entenderam? Ou não? Eu tô com dificuldade. É mecânica, isso aqui é mecânica vetorial. Qual Professor, é a mas função? se tivesse umas imagens, eu acho que facilitaria, não? Ou não? Não adianta. Não adianta. Não adianta, Que né? imagem da cirurgia? É. Não, a imagem da cirurgia eu pego aqui agora. Ó, Não. O senhor acha tão difícil o estrabismo? Ai, tá vendo aqui? Esse aqui é o reto lateral, não é? é. A inserção dele, ele, em vez de colocar, você tira o reto lateral daqui e coloca mais para baixo, inserir mais para baixo ou inserir mais para cima. Certo. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Tá. Voltamos agora aqui. A ET com V, eu coloco o reto medial para baixo e retrocesso, ou seja, eu deixo ele um músculo mais forte ou mais aberto, ou mais fraco? Hã? Forte. Forte. Forte ou fraco? Eu coloco ele mais para trás. Eu deixo ele forte ou fraco? Fraco. É fraco. Eu deixo ele fraco. Certo? Ou não? Mais forte, né? Certo. Retrocesso do reto medial. ET, Você você tá colocando mais faz pra trás, tá? Fica assim. ET, você sempre tem que fazer retrocesso do reto medial e secção do reto lateral, concordam? Se o paciente está assim, Sim. eu tenho que deixar o reto Sim. medial o reto lateral mais forte? Sim ou não? Não. Não, por quê? Porque a tendência dele já é ficar mais em exotropia, não é? Mais lateral. Se eu tenho eu tenho uma esotropia, o olho está para dentro.
Uhum. O que eu tenho que fazer com o reto medial? Fortalecer o lateral e enfraquecer o medial, né? Eu tenho que enfraquecer o reto medial e fortalecer o reto lateral para o olho ir para PPO. Correto ou não? Correto, sim, professor, é isso. Correto. É isso. Agora, se eu coloco o reto medial mais para baixo e o reto lateral mais para cima, o que acontece em supra e infra? Vocês não concordam que o reto medial e infra ele vai ter um poder maior do que o reto lateral, mesmo enfraquecido? Sim. Então, se ele tem um poder maior em infra, que é essa ponta do V, o que acontece vetorialmente? A ponta abre, né? A ponta abre. Esse daqui vem para cá e vai ficar paralelo. E quando o reto quando eu olho em supra, o que acontece? O reto lateral ele está mais o quê? Mais elevado. Então ele acaba também levando ao quê? A um sistema vetorial que é para fora. Agora, vocês não me responderam a questão. Qual o problema dessa cirurgia monocular? Piorar uma diplopia? No sistema vetorial, os músculos estão retos, não estão? Eles estão aqui, o reto medial e o reto lateral, e mantém em harmonia, o olho fica em PPO, não fica? Fica. Se eu elevo o reto medial e abaixo o reto abaixo o reto medial e elevo o reto lateral, o que acontece? O que acontece? Não adianta escrever que eu não vejo. Não tem nada a ver com DVD. Hein, Ana? Se eu elevo o reto lateral e abaixo o reto medial, eu tenho uma torção muscular. Não tenho? Sim. Então essa cirurgia pode ser feita em qualquer condição? Pode ou não? Imagina você 20 ambos os olhos. Eu faço essa cirurgia. Você não vai ter diplopia? Um olho fica reto, o outro fica torto, assim. Você não vai ter diplopia? Sim. Então, quando fazer essa cirurgia? Quando o paciente já é amblíope, né? Exatamente. Quando o paciente é amblíope. Boa. Aí você pode fazer o deslocamento dos retos verticais. Na ET, você tem um deslocamento temporal do reto superior e do reto inferior. Por quê? Você vai tornar esses músculos eles são o quê? O reto superior e o reto inferior. Eles são adutores ou abdutores? Adutor. Adutores. Então, se eu desloco temporalmente, eu diminuo a força deles, certo?
Certo. Então, o paciente que é ET tende a ir para orto. E na XT, o contrário, um deslocamento nasal do reto superior e o reto inferior.